Eu tenho 79 anos e passei as últimas 6 décadas construindo uma imagem de invencibilidade que, hoje percebo, foi a minha sentença de isolamento mais cruel. Olho para vocês agora não como alguém que triunfou, mas como alguém que sobreviveu a si mesmo e que carrega o peso de verdades que a maioria das pessoas só descobre quando o tempo já não permite correções de rota. Existe um silêncio ensurdecedor que acompanha quem decide ser o pilar de tudo, uma solidão que se disfarça de respeito e uma exaustão que devora a alma, enquanto o mundo aplaude a sua resiliência inabalável. O que vou te dizer não é um conselho confortável, é um alerta urgente sobre o perigo invisível de se orgulhar da própria força bruta. Escute bem, porque a fortaleza que você está erguendo com tanto esforço hoje pode ser, na verdade, a cela onde você passará seus últimos dias tentando ser notado. Durante quase 60 anos, eu acreditei piamente que estava fazendo a coisa certa ao me manter inabalável diante de qualquer tempestade que a vida lançasse em minha direção. Eu era o porto seguro, a rocha que nunca quebrava, o provedor que nunca tirava licença para sofrer ou para demonstrar que o fardo estava pesado demais para as minhas costas cansadas. Seguia à risca todas as regras invisíveis de uma sociedade que recompensa o sacrifício silencioso e que nos ensina, desde muito cedo, que a vulnerabilidade é uma falha de caráter vergonhosa. Eu me orgulhava de nunca reclamar, de resolver os problemas de todos ao meu redor e de ser a pessoa que todos procuravam quando o mundo desabava, sentindo uma superioridade silenciosa por não me render ao emocionalismo que eu via nos outros. Essa normalidade enganosa me dava uma sensação de propósito e honra, como se cada emoção reprimida fosse uma medalha de ouro que eu guardava no peito para provar meu valor. Eu recebia elogios constantes por ser alguém tão centrado e forte, e esses elogios funcionavam como um combustível vicioso que me impedia de enxergar o abismo que eu estava cavando entre mim e as pessoas que eu mais amava. Eu achava que estava protegendo minha família e minha carreira ao esconder meus medos e minhas fraquezas sob uma camada grossa de gelo e competência técnica absoluta. No entanto, o que eu não percebia era que, ao me tornar essa estátua de ferro admirável, eu estava privando todos de conhecerem o ser humano real que habitava ali dentro, trocando a intimidade verdadeira pelo respeito frio e distante da convenção social. O erro de se tornar uma fortaleza não acontece em um grande evento dramático, mas sim na repetição silenciosa de pequenas decisões tomadas ao longo de décadas de vida adulta. Durante 58 anos, eu pratiquei a arte de engolir o que sentia antes mesmo que a dor pudesse chegar à superfície da minha garganta ou aos meus olhos. Toda vez que eu chegava do trabalho exausto e fingia que estava tudo bem para não preocupar minha esposa ou meus filhos, eu estava colocando mais um tijolo naquela parede invisível. Eu acreditava que o meu papel no mundo era ser o suporte, e suportes não tremem, suportes não cansam. Acima de tudo, suportes não precisam de ninguém para se segurar. Essa mentalidade se tornou o meu piloto automático, uma rotina onde o meu bem-estar era sempre o último item de uma lista de prioridades que nunca chegava ao fim. Em cada reunião de negócios onde eu escondi minha insegurança por trás de uma postura rígida, e em cada jantar de família onde eu ouvi os problemas de todos sem mencionar os meus, eu estava reforçando essa virtude falsa. Naquela época, eu chamava isso de estoicismo e responsabilidade, achando que estava sendo um exemplo de masculinidade e liderança para aqueles que dependiam de mim. Eu via as pessoas ao meu redor desabarem e sentia uma compaixão quase arrogante, pensando que eu era feito de um material diferente, mais resistente e nobre. O que eu não conseguia entender é que a resiliência sem entrega é apenas um endurecimento da alma, e que eu estava me tornando um estranho para as pessoas que compartilhavam a mesma mesa comigo todos os dias. Aos olhos do mundo, minha vida era um sucesso absoluto, um monumento à estabilidade e ao controle emocional que todos pareciam desejar alcançar. Meus filhos cresceram me vendo como um herói invulnerável, alguém que tinha todas as respostas e que nunca precisava de um ombro para chorar ou de um momento de descanso. Esse comportamento era elogiado em festas, em reuniões de condomínio e em avaliações de desempenho, criando uma redoma de vidro que me isolava da realidade humana do erro e da fragilidade. Eu me sentia seguro dentro dessa couraça, acreditando que se eu nunca mostrasse uma rachadura, nada poderia me atingir ou me destruir.
Eu não percebia que o preço de ser inabalável era a perda gradual da capacidade de ser tocado pela vida de forma profunda e verdadeira. Hoje, quando olho para trás, percebo que cada decisão de dar conta de tudo sozinho era, na verdade, um ato de covardia disfarçado de coragem. Eu tinha medo de que, se eu mostrasse meu cansaço, as pessoas parariam de me admirar ou, pior, descobririam que eu era tão comum e necessitado quanto qualquer outra pessoa. O erro central foi acreditar que o amor das pessoas estava condicionado à minha utilidade e à minha capacidade de ser o pilar que nunca cede. Passei décadas cultivando admiradores da minha força, enquanto deixava morrer de fome aqueles que poderiam ter amado a minha essência mais pura e desarmada. Eu estava construindo um legado de pedra, esquecendo que pedras são frias e que ninguém consegue encontrar calor ou abrigo real em algo que não se permite sentir. Tudo o que eu havia construído desmoronou em uma tarde silenciosa de terça-feira, pouco depois de completar meus 76 anos. Não houve um grande estrondo, apenas o som seco de um corpo que não aguentava mais o próprio peso contra o chão da cozinha. A falha de saúde que me atingiu não foi apenas um diagnóstico médico. Foi a primeira vez em décadas que a minha biologia me forçou a interromper o piloto automático e a aceitar que a minha fortaleza era feita de carne, osso e finitude. Lembro-me de olhar para o teto, sentindo o frio do piso contra minha pele, e perceber com um terror paralisante que eu não conseguia me levantar sozinho. Pela primeira vez em 58 anos, a minha vontade soberana não era capaz de dobrar a realidade. O silêncio que se seguiu no hospital foi a experiência mais devastadora da minha existência, muito mais dolorosa do que a própria recuperação física. Enquanto eu estava ali, imóvel conectado a máquinas, vi minha família entrar no quarto com um olhar que eu nunca tinha visto. Não era apenas preocupação, era um estranhamento profundo, como se estivessem diante de uma divindade que havia sangrado por acidente. Eles não sabiam como me tocar, como falar comigo ou como oferecer conforto, porque eu nunca os ensinei a fazer isso. Durante décadas, eu os treinei para serem ajudados por mim, nunca para serem meus cuidadores, e naquele momento de vulnerabilidade extrema, percebi que eu havia criado um abismo de competência que agora me deixava em um isolamento absoluto. Naquele vazio de palavras, a ausência de intimidade se tornou palpável como uma neblina espessa preenchendo o quarto. Eu precisava que alguém segurasse minha mão e dissesse que eu poderia descansar, mas eles apenas discutiam sobre horários de medicamentos e planos de seguro, tratando-me com a mesma reverência técnica que eu sempre dediquei a eles. O evento catalisador não foi a doença em si, mas a percepção de que eu era um estranho para as pessoas que eu mais protegi. Eu havia vencido todas as batalhas externas, acumulado patrimônio e segurança, mas no primeiro momento em que a armadura rachou, descobri que não havia ninguém que conhecesse o homem por trás do ferro, deixando-me sozinho com o peso de uma vida inteira de silêncios acumulados. O colapso interno que se seguiu àquela descoberta foi muito mais difícil de curar do que as sequelas físicas do meu tombo. Deitado naquela cama, cercado pelo respeito distante da minha família, eu comecei a me questionar sobre o propósito de cada sacrifício que fiz ao longo de quase 6 décadas. As perguntas martelavam minha mente durante as madrugadas. Quem sou eu quando não estou resolvendo os problemas de ninguém? Por que eu tive tanto medo de ser visto como um homem cansado? Percebi que passei a vida inteira interpretando o papel de um gigante para esconder uma criança que só queria ser aceita sem precisar realizar feitos heróicos. O desconforto de notar que vivi para satisfazer expectativas externas, acreditando que eram os meus próprios valores, trouxe um vazio que nenhuma medalha ou conta bancária poderia preencher. Eu me sentia como um impostor que finalmente havia sido desmascarado pela própria fragilidade. Olhava para os meus filhos, hoje adultos bem-sucedidos, e percebia que eles conheciam perfeitamente o meu sustento, a minha disciplina e o meu rigor, mas não tinham a menor ideia dos meus medos noturnos ou dos meus sonhos que foram sufocados pelo dever. Onde foi que eu perdi a coragem de ser apenas humano? Por que eu escolhi ser uma rocha quando o mundo precisava que eu fosse um rio? Esse conflito psicológico me fez perceber que a imagem de força que eu tanto cultivei era, na verdade, uma forma refinada de covardia. Eu me escondi atrás da perfeição para não ter que enfrentar a bagunça de ser verdadeiramente íntimo de alguém.
A percepção de que eu era um estranho dentro da minha própria história me causou uma náusea existencial profunda e transformadora. Eu via as pessoas que eu mais amava conversando ao meu redor e sentia que elas estavam falando com a memória do homem que eu fingi ser, não com o ser humano que estava ali, vulnerável e sedento por uma conexão real. O peso de ter vivido 58 anos em função do que os outros esperavam de uma fortaleza esmagou o que restava do meu orgulho. Eu me perguntava, com uma amargura lúcida, quanto tempo mais eu teria para desfazer esse personagem e se ainda haveria alguém disposto a conhecer o homem comum que sobrou depois que a armadura finalmente caiu por terra. A verdade que a vida me esfregou na cara, depois de quase 8 décadas, é tão simples que chega a ser devastadora. Ser forte o tempo todo não é uma virtude. É uma forma lenta e silenciosa de desumanização. Nós fomos ensinados que o sacrifício supremo e o silêncio diante da dor são as marcas de um caráter inabalável, mas a realidade é que quem nunca se permite ser carregado acaba morrendo exausto. O que é pior? Completamente desconhecido por aqueles que ama. A verdadeira força não reside na capacidade de suportar o peso do mundo sozinho até que os ossos se quebrem, mas sim na coragem de rachar a própria armadura e dividir o fardo antes que ele te esmague. O mundo não precisa de mais estátuas de ferro para admirar. O mundo precisa de seres humanos reais que tenham a bravura de admitir que não dão conta de tudo. Essa revelação contradiz tudo o que você ouve sobre sucesso e resiliência, pois nos obriga a aceitar que a nossa utilidade para os outros nunca deve ser o preço da nossa própria essência. Eu passei 58 anos acreditando que era o porto seguro, mas descobri que um porto onde ninguém pode atracar com verdade é apenas um rochedo isolado no meio do oceano. A verdade é que ninguém abraça uma estátua. As pessoas se conectam com as rachaduras, com as falhas e com a necessidade mútua de amparo que todos compartilhamos, mas que poucos têm a honestidade de confessar. Quando você escolhe ser invencível, você também escolhe ser intocável. E não há tragédia maior do que chegar ao fim da jornada com as mãos cheias de conquistas, mas o coração vazio de qualquer intimidade real e profunda. Agora, eu olho para você e vejo exatamente o mesmo brilho de orgulho perigoso que eu carreguei nos olhos por mais de meio século. Você está aí, agora mesmo, orgulhando-se de dar conta de tudo, de não pedir ajuda no trabalho e de engolir o choro antes de entrar em casa para não preocupar seus filhos ou seu cônjuge. Você acredita que está sendo o herói da história, o pilar inabalável que sustenta o mundo dos outros, mas eu te pergunto com a autoridade de quem já chegou ao fim do caminho. Do que adianta ser o porto seguro se você está se afogando por dentro? Você está trocando a sua humanidade por uma reputação de ferro, e o custo dessa escolha será cobrado em uma moeda que você não poderá recuperar. A intimidade real com quem você mais ama. Se você continuar trilhando esse caminho de silêncio e força bruta, eu posso te garantir o seu futuro com uma precisão assustadora. Você chegará aos 80 anos cercado de respeito, terá admiradores que contarão histórias sobre sua resiliência e terá o reconhecimento de ter sido um exemplo de responsabilidade. Mas, no silêncio do seu quarto, você perceberá que não tem confidentes, apenas dependentes que aprenderam a amar a sua utilidade, mas que nunca tiveram a chance de conhecer a sua alma. Você quer mesmo passar o resto da sua vida sendo uma peça de engrenagem perfeita, mas solitária, ou terá a coragem de ser falho enquanto ainda há tempo para ser amado por quem você realmente é? O tempo está correndo, e cada dia que você finge ser invencível é um dia a menos que você vive de verdade. Você não precisa derrubar as paredes da sua vida de uma vez, mas precisa começar a permitir que a luz entre pelas rachaduras, antes que o cimento se torne permanente. Comece a rachar essa armadura em pequenas doses, com gestos simples que devolvam a sua humanidade ao cotidiano. Hoje, confesse um medo bobo para alguém em quem você confia. Amanhã, admita que está exausto em vez de fingir que tem energia infinita. Não é sobre fazer mudanças radicais ou abandonar suas responsabilidades, mas sobre ter a honestidade de dizer eu não sei ou eu preciso de um abraço quando o peso do mundo parecer excessivo. Permita que as pessoas que você ama tenham o privilégio de te carregar um pouco, pois é justamente nessa troca de fragilidades que a conexão verdadeira nasce e se fortalece. Não espere ficar doente ou perder alguém para descobrir que ser vulnerável é o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. Olho para as minhas mãos agora, manchadas pelo tempo e marcadas por veias que saltam da pele fina,
e vejo o registro físico de quase 80 anos de existência. Destas 8 décadas, passei 58 anos vivendo uma mentira orada, acreditando que a minha rigidez era o meu maior valor, quando na verdade era apenas o meu maior esconderijo. Sinto um arrependimento lúcido, desprovido de qualquer autopiedade, ao perceber que os poucos anos que vivi em verdade, aceitando minha fraqueza e pedindo ajuda, foram infinitamente mais ricos e profundos do que o meio século de glória solitária que construí anteriormente. É um contraste doloroso perceber que eu poderia ter sido amado muito antes, se eu tivesse tido a coragem de ser apenas um homem comum, sujeito ao cansaço e à dúvida, em vez de um monumento de gelo. O tempo que me resta é curto, e cada minuto agora carrega o peso de uma urgência que eu não conhecia quando me achava eterno e inquebrável. Vejo jovens correndo atrás de metas e ostentando uma resiliência que eu sei ser tóxica, e sinto uma vontade imensa de segurá-los pelos ombros para dizer que o tempo não perdoa quem decide se desumanizar. Eu trocaria de bom grado todas as vitórias profissionais e todo o prestígio de homem forte por mais 10 anos de vulnerabilidade compartilhada com aqueles que já se foram sem realmente me conhecer. Não há nada mais trágico do que descobrir a receita da vida quando os ingredientes já se esgotaram, e é por isso que minha voz treme de urgência ao falar com você, que ainda tenho o luxo de escolher um destino diferente do meu. Eu levei 58 anos para entender, da forma mais dolorosa possível, que a minha suposta força era, na verdade, a minha maior e mais paralisante fraqueza. Agora, a pergunta que fica pendurada no ar, entre o meu arrependimento e o seu futuro, é muito simples. Quanto tempo você ainda pretende desperdiçar fingindo que é invencível antes de se permitir ser humano? Não espere por um colapso, por um diagnóstico ou por um adeus definitivo para entender que o tempo não desacelera para quem está ocupado demais sendo uma fortaleza. Ninguém vai te dar permissão para ser frágil. Essa é uma escolha que você precisa fazer agora, enquanto ainda há calor nas suas mãos e alguém ao seu lado esperando para finalmente segurá-las. Se você sentiu que esta verdade ressoou em você, talvez seja o momento de compartilhar esta mensagem com alguém que também está se afogando em silêncio, ou de assumir aqui mesmo o compromisso de começar a rachar sua própria armadura hoje. A sua vida real está esperando por você logo atrás desse peso que você decidiu carregar sozinho, mas ela não esperará para sempre.